Olá, turminha! Hoje nós teremos aula de História e Geografia. E neste primeiro momento nós teremos aula de História. Então pegue o livro de vocês e abram na unidade 4. Nós vamos falar sobre influências culturais. Página 28. Povo brasileiro. Para conhecer o Brasil, os povos e as culturas que fazem parte desse imenso país, é interessante observar suas visões de mundo e as relações que esses povos estabelecem entre si. Conhecer os grupos sociais e étnicos do lugar onde vivemos pode nos ajudar a construir nossa própria identidade, a conhecer e a valorizar nossa história e cultura, assim como reconhecer e respeitar outras culturas. Abaixo, não há necessidade de fazer o desafio. Página 29. Diferentes visões do mundo. Visão do indígena segundo os europeus. O primeiro contato entre os povos indígenas e os portugueses, a partir de 1500, foi de muita estranheza para ambas as partes. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. Como os indígenas não tinham escrita, a maioria dos registros foram no período colonial sobre esse primeiro contato, como escritos, gravuras e ilustrações, representam a visão dos europeus. As fontes históricas que encontramos para o estudo da visão indígena são seus mitos, suas lendas, suas histórias e sua tradição oral. É sempre importante lembrar que toda fonte histórica representa a visão de mundo de quem a produziu. E abaixo vocês irão observar a gravura para responder à questão de número 1 do jogo rápido, ok? Vocês irão apenas realizar a questão de número 1. A de número 2 não há necessidade de ser feita. Página 30. Influências indígenas. Muitos hábitos indígenas foram incorporados pela sociedade não indígena e ainda hoje permanecem presentes no nosso modo de vida. A mandioca, a batata doce e o milho são exemplos de alimentos que faziam parte da alimentação indígena e hoje fazem parte da alimentação de todo o povo brasileiro. Outros costumes indígenas que se difundiram foram o hábito de tomar banhos todos os dias, dormir em redes e utilizar cestos. Além disso, muitas palavras de origem indígena também foram incorporadas à língua portuguesa, que é a língua oficial do Brasil, como pipoca, catapora, abacaxi, caju, capim, jabuticaba, jiboia, sabiá, entre tantas outras. Várias das lendas que fazem parte do folclore brasileiro têm origem na cultura indígena, como a lenda da sereia Iara. Segundo essa lenda, Iara é uma índia sereia que vive no fundo do rio Amazonas, na floresta amazônica, e que canta na beira do rio para atrair homens e levá-los para o fundo. Por conta dessa lenda, muitos indígenas que vivem nas margens do rio Amazonas evitam passar pela beira do rio no entardecer do dia. E abaixo vocês irão realizar a atividade do jogo rápido. Página 31. Hora da leitura. Vocês irão fazer a leitura e responder as questões de número 1 e 2, ok? Página 32. Influências portuguesas. Diversas características da cultura portuguesa podem ser percebidas no cotidiano de boa parte dos brasileiros.
A língua falada pela população do país é uma das mais marcantes heranças portuguesas na cultura brasileira, assim como a arquitetura colonial e a maneira como muitas cidades foram construídas. Outros aspectos da cultura portuguesa difundidos no Brasil são o preparo de variados pratos culinários, a crença no catolicismo, as lendas, as histórias e as cantigas de roda tradicionais e etc. Gosto do açúcar. Uma das primeiras atividades implantadas pelos portugueses na colônia foi a produção de açúcar. Na época, o produto era considerado um artigo de luxo na Europa, onde a cana não encontrava terreno propício para o cultivo. Por outro lado, o imenso e fértil território que hoje corresponde ao Brasil se mostrou favorável a esse tipo de agricultura. O sucesso no empreendimento do açúcar deixou marcas nos costumes dos brasileiros até os dias de hoje. Podemos dizer que o costume de preparar diversos pratos doces é uma importante influência portuguesa. Entre as sobremesas que têm origem portuguesa estão o pão de ló, o quindim, a queijadinha, o papo de anjo, o pastel de nata, entre outros. E abaixo vocês deverão responder as questões do jogo rápido. Influências africanas, música, dança e festividade. Os africanos participaram intensamente da construção da cultura brasileira ao longo da nossa história. Muitos exemplos de festividades, músicas e danças praticadas em diversas regiões do país e que expressam as heranças africanas podem ser mencionadas, como a congada, o jongo, o tambor de crioula e o maracatu. Além dessas festividades, muitas palavras incorporadas à língua portuguesa são de origem africana, como fubá, moleque, cafuné e batuque. Uma das mais marcantes influências dos africanos na cultura brasileira é o samba, gênero musical que se originou de um ritmo tradicional africano, o semba. Segundo alguns historiadores, a presença africana na Bahia deu origem ao samba de roda em meados de 1600. O samba de roda está relacionado à capoeira e é acompanhado de berimbau, pandeiro, viola e atabaque. Apesar de ter nascido na Bahia, o samba se difundiu no Rio de Janeiro, nas festas promovidas nos quintais das tias baianas, que moravam na região próxima ao Cais do Porto, também conhecida na época como Pequena África. Ali por volta de 1920, o samba era muito tocado e tornou-se famoso com o desenvolvimento das escolas de samba, rádios e indústrias de discos. O desafio não há necessidade de ser feito. Página 34. Você fará a leitura dessa página para conhecer um pouco mais sobre as culturas dos povos africanos, ok? Página 35. Outros povos, imigrantes. Não foi só no período colonial que o Brasil recebeu pessoas de outros países, como os africanos e os europeus. Entre 1870 e 1950, começaram a chegar ao país, séculos depois do início da colonização portuguesa, imigrantes de várias partes do mundo. Muitos vieram da Europa, como alemães, italianos, poloneses e espanhóis, da Ásia, como chineses e japoneses, e do Oriente Médio, como sírios e libaneses. Esses povos também contribuíram para a formação do povo brasileiro e trouxeram seus costumes e suas tradições, que foram incorporados a nosso dia a dia. O hábito de comer pizza e macarrão foi trazido pelos italianos. O yakisoba e sushi foram trazidos pelos japoneses. A esfirra e o quibe são influências árabes, e o pão sírio foi uma receita trazida pelos sírios, entre tantos outros exemplos. A busca por melhores condições de vida e de trabalho é o fator que mais impulsiona
a imigração. Porém, os imigrantes encontram dificuldades com frequência, como o aprendizado de uma nova língua e a adaptação a uma realidade diferente das encontradas em seu país de origem. O Brasil recebeu por muito tempo inúmeros imigrantes de diversas regiões do mundo que, ao longo do tempo, passaram a influenciar nossa cultura e a compor a população brasileira. E abaixo vocês deverão realizar a atividade do jogo rápido, ok? No número 1, você conhece alguma influência cultural dos imigrantes no Brasil? Qual? Número 2, marque com X as influências culinárias que foram trazidas ao Brasil por outros povos. Abaixo vocês têm as opções em que vocês deverão marcar X, ok? Página 36. Vamos realizar as atividades. Número 1. Relacione as características culturais representadas nas ilustrações a seguir aos povos correspondentes. Então, faça com atenção. No número 2. Você sabe qual é a origem da população do lugar onde você vive? Se responder sim, dê exemplos, ok? Número 3. Qual é o seu prato culinário preferido? Você sabe de qual cultura ele se originou? Página 37. Você fará um desenho de alguns membros de sua família, procurando representar suas características físicas e culturais, ok? Página 38. A língua falada no Brasil. De qual povo herdamos o idioma oficial do Brasil? Letra B. Na internet, faça uma pesquisa sobre palavras de origem africana e indígena que utilizamos na língua portuguesa. A seguir, registre o resultado da sua pesquisa. Número 6. O consumo da mandioca. De qual povo herdamos o costume de plantar e comer mandioca? Na letra B. No Brasil, a mandioca é a base de vários alimentos. Faça uma pesquisa para descobrir quais são esses alimentos. No número 7, por último, releia o conteúdo apresentado nessa unidade sobre as influências africanas na nossa cultura. Escolha uma manifestação cultural, como o samba, a capoeira, e escreva um pequeno texto sobre ela, citando suas principais características. Página 39. Mais um desafio. Você conhece alguém cuja família tenha vindo de outro país para o Brasil? O que você conhece sobre o país de origem dessa família? Escreva nas linhas abaixo. Página 40. Atire a postar aqui no grupo as palavras em que vocês deverão completar as atividades. Qualquer dúvida é só perguntar para a tia.